Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Uma cidade perdida, remanescente de uma civilização avançada, redescoberta no interior da Amazônia brasileira. Seria possível? Seria um delírio? Uma fake news? Ou será que estaria bem no meio de uma guerra entre os que querem ocultar e os que querem revelar as relações entre esta suposta descoberta e fatos como o desaparecimento de um jornalista e um indigenista na Amazônia, a inesperada visita de Elon Musk ao Brasil para anunciar exatamente uma parceria com o governo para a vigilância e monitoramento da Amazônia e ainda mais com fatos como o interesse de ONGs e governos estrangeiros e até da própria Igreja Católica na Amazônia brasileira, que culminaram na cogitação da internacionalização da Amazônia, derrubando a soberania brasileira sobre a região. O que há realmente de verdade em torno de tudo isso? Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e no vídeo de hoje eu também vou falar deste assunto que você já deve ter se deparado em algum lugar. Vou falar sobre a tal Ratanabá, a misteriosa cidade que teria sido recentemente descoberta no interior da Amazônia e que seria remanescente de uma antiga civilização avançada, estabelecida bem onde hoje é o Brasil. Apesar da efervescência nos últimos dias, este tema não é novo e eu mesmo já tratei deles aqui com a costumeira imparcialidade e seriedade em 2 vídeos publicados ano passado, falando sobre as verdades não contadas sobre os indígenas brasileiros, e é por isso que hoje vou tratar novamente deste tema e esclarecer o que há de verdade e de inverdade em torno de tudo isso. Para começar, apesar de o tema da misteriosa cidade perdida da Amazônia ter ganhado força nesses últimos dias, quem assistiu o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal de 2008 percebe logo que o assunto não pode ser tratado como um mero produto de disputa eleitoral que marcará este ano de 2022. Na fantasia, o filme de Indiana Jones mostra agentes da KGB incursionando secretamente a Amazônia brasileira em busca exatamente de uma misteriosa civilização ancestral naquela região na década de 50. Fora da fantasia, no final da década de 30, uma operação semelhante era realizada pela Alemanha nacional-socialista de Hitler, supostamente interessada nas riquezas minerais da região. Mas outras expedições foram realizadas ao longo da história, não com esse ou aquele pretexto, mas aberta e declaradamente em busca de uma cidade ou vestígios de uma cidade perdida. Em 1538, um funcionário do Instituto Histórico do Rio de Janeiro redescobriu os diários de uma expedição que foi catalogada com a denominação Relação Histórica de uma oculta e grande povoação antiquíssima sem moradores, que se descobriu no ano de 1753. O documento ficou conhecido como o Manuscrito 512 e encontra-se até hoje na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, podendo inclusive ser acessado online. Em 1753, um explorador de Minas Gerais, cujo nome se ignora, decidiu sair à procura de um lendário tesouro da época chamado Ouro de Moribeca. Segundo o Manuscrito 512, em algum momento avistaram em algum lugar provavelmente do sertão baiano uma vasta planície que terminava em uma cadeia de montanhas. No local, batedores identificaram uma estrada de pedra de aparência antiquíssima e em precário estado, mas ainda capaz de levar os aventureiros ao cume das Montanhas Douradas. A estrada levava a um lugar cuja entrada era marcada por belíssimos blocos de pedra, nos quais podiam identificar antigas inscrições, já meio apagadas pelo tempo. Ultrapassando a entrada, os exploradores depararam-se com uma avenida calçada com enormes lajes de pedra. Descobriram cavernas artificiais, seladas com grandes lajes, possivelmente túmulos de governantes ou sacerdotes da misteriosa civilização. As misteriosas ruínas do sertão baiano teriam sido visitadas novamente em 1839 ou 1842, pelo padre Benigno José de Carvalho e Cunha. Acendeu-se a polêmica e não tardou a surgir outro documento, datado de 1725, que também descrevia a tal pré-histórica cidade baiana como tendo ruas largas, arcos de pedra,
casas com tetos abobadados, obeliscos, praças, jardins e inclusive um grande templo. Ao longo da história, muitas foram as expedições que saíram em busca de civilizações pré-cabralinas. Algumas nunca mais voltaram, outras conseguiram fazê-lo no desconsolo do fracasso. Francisco Orellana, Alvar Nunes Cabeça de Vaca no início do século XVI e mais recentemente Raymond Malfraz e Marcel Hornet tentaram sem resultado plausível encontrar a tal cidade perdida. A ideia de uma civilização andina da pré-história brasileira, contudo, tornou-se indissoluvelmente ligada ao inglês Percy Harrison Fawcett, cujas aventuras teria inspirado o personagem Indiana Jones. Oficial engenheiro, membro da Real Sociedade Geográfica Inglesa, Fawcett sempre se sentiu atraído pelos mistérios da América pré-colombiana. Foi convidado a demarcar a linha de limites entre Brasil e Bolívia. Na América, lançou-se em apaixonada busca da cidade perdida, que ele carinhosamente chamava de Z. Em sua aventura, Fawcett levava consigo uma estatueta de basalto negro com 25 centímetros de altura, que seria proveniente de uma cidade pré-histórica. Há registro de que a tal estatueta tenha sido examinada por peritos do Museu Britânico. Sua última expedição foi realizada em 1925 e partiu de Cuiabá. Fawcett apresentava um otimismo incomum, muito maior do que a esperança revelada nas missões anteriores. Sua última carta enviada à mulher informava com ansiedade que um nativo lhe fizera a descrição da cidade perdida na floresta, na qual ainda existiriam diversas edificações. E, infelizmente, depois dessa missiva, rompeu-se todo o contato entre a pequena expedição e o mundo civilizado. Nunca mais se soube do paradeiro de Fawcett e de seus auxiliares. Um dos maiores tesouros arqueológicos do Brasil é, sem dúvida, a cerâmica marajoara. Vasos policromáticos ou ricamente adornados com incisões e excisões, banquetas, pequenas efígies e as famosas tangas de cerâmica. Outro significativo elemento da avançada arte marajoara são as urnas funerárias, utilizadas em sepultamentos secundários. Merecem destaque também as pequenas efígies caracterizadas pela cabeça alongada ou triangular, ausência de braços, pernas em formas de U para apoiar a figura e pela indicação do sexo feminino. As notícias que têm circulado recentemente trazem fotos de formações em linha retas e perpendiculares como evidências da descoberta de resquícios das quadras dessa gigantesca cidade oculta sob a floresta. Esta descoberta também não é recente e foi abordada aqui nesse canal no mesmo vídeo de abril do ano passado. No começo da década de 70, dois pesquisadores, o arqueólogo amador Roldão Pires Brandão e o etnólogo José Altair da Costa Pires, afirmaram ter descoberto durante um sobrevoo na selva amazônica aquilo que seriam as primeiras pirâmides do subcontinente sul-americano. A revista Veja, em uma reportagem de 1º de agosto de 1979, enviou as fotos para o geógrafo Aziz Nabib Absaber, diretor do Instituto de Geografia da USP e apontado como o maior entendido do assunto no Brasil. Logo de cara, o especialista descartou a hipótese de se tratar de um monumento arqueológico, afirmando tratarem-se de formações naturais. A teoria de Ratanabá sustenta que esta cidade se comunica com vários outros pontos do mundo através de um sistema de túneis e galerias subterrâneas cujos acessos ainda existem até hoje em locais como Cusco, São Tomé das Letras aqui em Minas Gerais e recentemente teriam sido descobertas nas ruínas do Forte Príncipe da Beira, construído no século XVIII, onde hoje é o estado de Rondônia, para assegurar o domínio português daquela região. De fato, estes túneis ao redor do forte existem, bem como as grutas de São Tomé das Letras e de vários outros lugares, muito embora não se possa comprovar qualquer indício de ligação entre eles. No entanto, pesquisas sérias
conduzidas por conceituados nomes da comunidade científica internacional, têm apresentado resultados, infelizmente quase desprezados no Brasil, que dão como certo o fato de que sim, existiram cidades e civilizações avançadas no interior do Brasil. Vejamos. Entre as décadas de 1950 e 1980, arqueólogos norte-americanos como Beth Meggers e Anna Roosevelt revelaram a sofisticação da civilização marajoara no Pará. Nesta mesma época, a retirada de cobertura vegetal para formar pastagens revelou no estado do Acre uma rede de complexos geóglifos semelhantes às famosas linhas de Nazca no Peru. E nos anos 90, o norte-americano Michael Heckenberg descobriu evidências de uma gigantesca cidade indígena no interior do Xingu. Recentemente, um grupo internacional de pesquisadores conduziram uma pesquisa inédita, concluída este ano, empregando tecnologia laser e satélite combinado, que revelou também no Acre um conjunto de aldeias de montículos, um tipo de povoação nas quais as habitações eram construídas dispostas radialmente de frente para uma praça, tudo isso sobre uma plataforma elevada construída especificamente para dar lugar a esta povoação. Haviam basicamente duas configurações desse tipo de aldeia: as aldeias circulares, que tinham um diâmetro médio de 86 metros, enquanto as aldeias retangulares tendiam a ser menores, com um comprimento médio de 45 metros. Uma análise mais aprofundada das aldeias Sol, como eram chamadas, revelou que elas tinham estradas cuidadosamente planejadas. Cada aldeia de montículo circular tinha duas estradas principais, largas e profundas, com margens altas, e estradas secundárias menores que levavam a riachos próximos. O mais surpreendente é que, segundo os pesquisadores, a disposição destas aldeias, mais do que mera localização favorável, estariam alinhadas a estrelas e constelações, atestando o avançado conhecimento científico e astronômico de quem quer que as tenha construído. Ainda segundo os pesquisadores, a maneira distinta e consistente como estas civilizações indígenas organizaram essas aldeias sugere que elas tinham modelos sociais complexos e que a configuração e distribuição das aldeias atenderia à estratificação da sociedade. Apesar de menores e da configuração peculiar sobre os montículos, o fato de constituírem núcleos populacionais próximos ligados por estradas, formando povoações maiores, lembra a cidade indígena descoberta pelo Dr. Heckenberg no Xingu, o que pode indicar uma relação entre as duas povoações e uma avançada civilização muito maior, provavelmente desaparecida antes da chegada dos europeus. O estudo foi publicado em abril no Journal of Computer Application in Archaeology e acaba de ser apresentado no programa Jungle Mystery Lost Kingdoms of Amazon, do Canal 4 no Reino Unido. Com tudo isso, podemos concluir que sim, há evidências científicas formalmente aceitas na comunidade internacional de que existiu de fato uma ou mais de uma civilização avançada no interior do Brasil, como também é fato de que grandes cidades também existiram e provavelmente muitas outras ainda estão por serem descobertas na região, ainda que não da forma como a imaginação criativa de alguns fantasia. A teoria de Ratanabá, a capital do mundo erguida por uma civilização existente há 450 milhões de anos, onde hoje é a Amazônia brasileira, é difundida por um grupo autônomo de pesquisadores chamado Instituto Dáquila ou algo assim. O nome Ratanabá é um nome fantástico para essa cidade perdida na Amazônia, como em outros momentos foram Eldorado, Manoa, Acacor e tantos outros. No entanto, estes sem qualquer outra fonte fiável a não ser de autoria dos próprios pesquisadores do Dáquila. Aqui não vou nem entrar no mérito de como uma civilização tão avançada, que teria erguido uma cidade maior que a atual São Paulo, se comunicaria com o resto do mundo justamente através de túneis tão estreitos que, em muitos casos, um único ser humano precisa curvar-se para se deslocar através dele. Fico imaginando como seria viajar do Príncipe da Beira em Rondônia a São Tomé das Letras em Minas nessa posição. Mas também
Devo considerar que, enquanto vejo praticamente todo mundo atacando a tal teoria na internet para surfar na onda e mostrar superioridade intelectual, tirando seus adeptos, não vejo mais ninguém defendendo. Se você tiver interesse em conhecer uma teoria menos mirabolante a esse respeito, assista meu vídeo sobre o reino indígena perdido no canal Monarquia News. Teoria por teoria, essa pelo menos tem lastro. Pessoalmente, me parece preconceituosa a posição daqueles que aceitam numa boa que vikings tenham colonizado a América do Norte, chineses feudais tenham explorado os oceanos da Terra antes dos espanhóis e portugueses, mas nossos indígenas, esses não. Esses não podem ter constituído civilização avançada nem erguido cidades. Esses devem ser vistos apenas como uma sociedade primitiva, em estado pré-civilizacional mesmo, e infelizmente, a partidarização desta questão em torno de interesses meramente eleitorais apenas empobrece a discussão sobre este ou qualquer que seja o assunto. E você, o que achou desses fatos e informações? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada quando for capaz, dizendo por quê. Se achou essas informações interessantes, se foram esclarecedoras para você, para que esclareça outras pessoas, também compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite, se inscreva no canal e é isso aí. Tchau e que a verdade nos liberte.